estou aqui pronta, preparadíssima pra babar junto com vocês, porque pizza é gostoso, hoje é o dia da pizza e que delícia, né? Aqui em São Paulo a gente sabe que a gente tem grandes oportunidades, mas é claro que as pizzas saudáveis também estão ganhando o nosso coração. E hoje a gente vai conferir uma matéria numa pizzaria que sim, tem várias opções, pizza low carb, pizza sem glúten, pizza vegana, enfim, o que você quiser e até aquelas lights que a gente pode diminuir a caloria. O segredo está na massa. E aí, Fernanda Pelá convidou Edivânia Soares, que é nutricionista, para conferir tudo isso e muito mais. E os benefícios, né, gente? Olha, as meninas contaram que é uma delícia. Vamos acompanhar. Quem é que não gosta de uma boa pizza? A pizza é uma paixão universal. Ela reúne as pessoas. Está presente em encontros familiares, em encontros com os amigos, jantares especiais, comemorações. A pizza vai bem até mesmo sozinho, não é verdade? Você sabia que o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome pizza, perdendo apenas para os Estados Unidos? Lá na antiguidade, egípcios, gregos e romanos já preparavam pães achatados assados, muitas vezes cobertos com azeite e ervas. Mas foi em Nápoles, na Itália, no século XVIII, que a pizza moderna surgiu. O tomate, recém-chegado da América, começou a ser usado como cobertura e logo conquistou os napolitanos. A fama da pizza cresceu ainda mais em 1889, quando o pizzaiolo Raffaele Esposito criou uma pizza especial em homenagem à rainha Margherita de Savoy. Ele usou ingredientes que representavam as cores da bandeira italiana: tomate vermelho, mussarela branco e manjericão verde. A rainha aproveitou a criação, que ficou conhecida como Pizza Margherita. E foi a partir daí que a pizza começou a conquistar o mundo, atravessando o oceano com os imigrantes italianos. Chegou nos Estados Unidos, ganhou novas versões, como a pizza nova-iorquina e a de Chicago. No Brasil, se consolidou na cidade de São Paulo, que hoje é considerada a capital nacional da pizza. Com o tempo, o prato foi ganhando sabores próprios, como calabresa, portuguesa, frango e até versões doces, como chocolate e banana com canela. Hoje, a pizza é muito mais do que um prato. É parte da cultura de diversos países e continua sendo uma das comidas mais amadas do planeta. Agora, e se esse prato tão tradicional ganhasse uma versão mais saudável, mas é claro, né, sem perder o sabor e a paixão que ele desperta? Por isso, hoje eu tô aqui em São Paulo para conhecer uma pizzaria que está inovando, criando sabores de pizza low carb, sem glúten e sem lactose. Agora, eu não vou fazer isso sozinha. Eu convidei a nutricionista Edivânia e ela vai passear aqui comigo e a gente vai provar esses sabores. Eu quero saber primeiro, você gosta de pizza, Edivânia? Adoro uma pizza. Quem gosta, né, gente? Agora me conta, qual que é o seu sabor favorito? Eu amo marguerita. Eu acho que ela tem uma combinação de 3 tons ali diferentes, mas a harmonização fica perfeita. Então vamos fazer isso sem culpa? Bora! Vem com a gente! Tudo bem, Oscar? Olá, tudo bem? Bem-vindas. Gente, esse é o Oscar Leite, um dos fundadores aqui da pizzaria. E eu quero saber primeiro de onde surgiu essa ideia. Vou criar pizzas saudáveis. Foi um processo longo, eu e meu sócio, a gente estava trabalhando no mercado financeiro já há algum tempo ali, começando a trabalhar nessa área. A gente não se via fazendo carreira naquilo lá, não se via como executivo de banco por muito tempo. E a gente sempre gostou de sair para comer, de ver o que está tendo de novidade na gastronomia. E ao mesmo tempo a gente sempre se preocupou com o estilo de vida saudável. Então pensamos, pô, a gente já estava ali meio insatisfeito na carreira, tinha também esse gosto em comum dos 4, por que não fazer um negócio a partir disso? Né? Então a partir daí a gente começou a desenvolver e o ponto de partida foram as massas de pizza, que é um pouco que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. Bom, como eu já falei para vocês, aqui eles têm pizzas low carb, sem glúten, sem lactose. Edivânia, isso é muito difícil da gente
criar e ter ali, né, no nosso prato, no nosso dia a dia. Então, tem que trazer a saudabilidade, né, para o nosso dia a dia. Eu falo que não adianta a gente viver numa bolha. Ah, eu não vou consumir isso e aquilo, mas se eu posso incluir um alimento mais saudável, o porquê não? Porque eu falo, o alimento ele une e reúne as pessoas. Então, a gente brinca, né? Tudo acaba em pizza. Por que não uma pizza mais saudável? Exatamente. E o negócio é o seguinte, o Oscar agora vai literalmente colocar a mão na massa e melhor de tudo, imagina você aprender a fazer essa pizza aí na sua casa e de repente reunir os amigos, a família para uma pizzada saudável, hein, Edvânia? Vamos aprender? Então vamos lá, mão na massa, Oscar. Vamos lá. Do lado de cá do balcão, então por qual massa você vai começar, Oscar? Vamos começar pela massa de couve-flor, que é o carro-chefe aqui da casa, tá? Para isso, a gente vai usar couve-flor triturada e cozida, farinha proteica, parmesão ralado bem fino e um ovo. Bom, essa quantidade vai render uma massa de pizza de qual tamanho, mais ou menos? Uma massa de pizza de aproximadamente 28 centímetros. Muito tá? bom. Pode ser dividido em 2 pessoas ou em uma pessoa, dependendo da fome. Edvânia, conta pra gente qual que seria a função do couve-flor nessa massa. A couve-flor ela é rica em fibras, então isso vai aumentar a saciedade. Ela também tem vitamina C. Fora isso, a textura da couve-flor junto com a proteína da farinha, ela dá uma textura que fica similar à pizza. Mas é importante lembrar que assim, a couve-flor por si só, ela não vai deixar dar o pico glicêmico. Então isso vai deixar com que a refeição da pizza fique mais saudável, a digestibilidade melhor também. Muito bem. Para fazer é muito simples, não é isso, Oscar? Muito simples, muito simples. Primeiro vamos começar ensinando o passo para deixar a couve-flor nessa textura. Couve-flor, para a gente chegar aqui nela, você cozinha ela na água, tá? Até ela ficar um pouco mais macia. A gente passa no processador para ela chegar numa consistência mais de arroz de couve-flor. E depois a gente pega um paninho você coloca a couve-flor triturada em cima do paninho, faz como se fosse uma trouxinha assim e enxágua para a água escorrer. Tá? Com a água escorrendo, a couve-flor vai chegar aqui nessa versão um pouco mais seca, que vai agregar na textura da massa. Muito bem, então bora lá, vamos fazer. Vamos lá. Presta atenção que eu tenho certeza que você vai arrasar aí na sua casa. Super fácil de aplicar em casa essa receita aqui. Então a gente pega a couve-flor triturada já seca, coloca num bowl redondo. Vamos adicionar aqui a nossa farinha proteica. Se não tiver essa farinha proteica ou alguma outra farinha em casa, não tem problema. Pode fazer sem farinha ou colocar uma farinha de arroz, uma farinha de mandioca. Aí depende muito da dieta que você estiver seguindo. Quais são as opções que você indicaria nesse caso, por exemplo? Então, tem a farinha proteica, a farinha de arroz, tem uma farinha de mandioca que é similar à farinha de trigo. A farinha de trigo também, fécula de batata, araruta. Então tem várias opções. Só que a gente tem que pensar na carga glicêmica desse alimento, se é para deixar ele mais saudável. Então se você colocar uma farinha de arroz, ele tem o amido. Então isso vai deixar ele com mais carboidrato. Mas você tem a fibra da couve-flor, né? E dependendo também dos ingredientes que você acaba colocando. Então ele não vai dar o pico glicêmico. A gente tem que pensar que todo carboidrato que você consumir na boca, a gente produz insulina. O excesso da insulina ajuda a engordar. Então, a substituição aí funciona para deixar mais saudável. Então, a farinha proteica, que ela é a proteína do arroz, junto com o amido resistente, mais o ovo da massa, isso deixa ela mais proteica, para não ter o pico. Então, sempre com fibra e com proteína, aí fica mais saudável. Ótimo. Depois disso você acrescentou aí o parmesão, 30 gramas de parmesão ralado bem fino, tá? Para ele conseguir se incorporar melhor na massa, é importante que seja ralado bem fino. E aí, vamos colocar um ovo. Então temos aqui a nossa mistura, couve-flor, parmesão, a farinha proteica e o ovo. Vamos misturar tudo. Bom, essa é uma massa que ela não tem fermentação, né? Então ela não precisa descansar, nada disso. Super rápida de fazer. Não precisa, super rápida de fazer. A gente vai levar somente a massa ao forno. Depois a gente deixa ela descansar mais coisa de 5 minutos só para secar um pouquinho. E aí a gente já vem com o recheio por cima dela para voltar para o forno. Então, você vê que já está começando a incorporar tudo aqui numa coisa só. Se eu quisesse usar a criatividade e colocar, por exemplo, pimenta do reino aqui. Pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, não tem problema.
E até ervas aromáticas também. Né? Ervas, páprica fica legal também, enfim, aí cada um pode temperar de acordo com o seu gosto. Aí a criatividade. Agora a gente vai pegar uma assadeira antiaderente. Colocou um fiozinho de azeite, Um fiozinho vai de untar. azeite, só para untar ela, garantir que a massa não vai grudar. E agora a gente vem com a massa aqui na assadeira. Vamos modelando aqui a nossa massa até ficar no formato de um disco. E aí a grossura da massa também é de acordo com o seu gosto. Ou ela precisa ter um tamanho específico, uma finura específica ali para sustentar o recheio. De acordo com o gosto e de acordo com o quanto você quer colocar de recheio, né? Aqui a gente gosta de colocar pouco recheio, uma pizza mais leve, então, consequentemente, a gente gosta também da massa bem fininha, bem levinha. Mas, claro, se você quiser fazer um pouco mais recheada, é importante deixá-la um pouco mais alta para sustentar esse recheio. Para dar conta do peso ali. Exato. Chegamos aqui no formato que a gente quer. Agora, pré-aquecer o forno a 200 graus e vamos levar ela ali por 8 a 10 minutos até a gente ver que ela está tostadinha. Bora lá. Vamos para a próxima receita. Vamos para a próxima. Vamos fazer agora uma massa de brócolis, tá? Processo muito similar. O brócolis também fica gostoso na massa de pizza. É um pouco mais característico, né? O couve-flor é mais neutro, tem um sabor mais neutro, você vai sentir a presença dele um pouco menos. O brócolis já não. Inclusive a cor da massa da pizza a gente vai ver que é mais esverdeada e você sente um pouquinho mais o gosto de brócolis. Para quem gosta, também é uma excelente opção. E aí, faz. Já estava aqui. O brócolis, ele tem o sabor mais acentuado, mas ele também tem mais nutrientes. Então, se a gente está pensando aí em ter uma pizza mais saudável, a opção do brócolis, ela vai perfeita. Ela tem a vitamina C que tem na couve-flor, ela tem a fibra também, tem o enxofre natural, mas ela tem ferro e tem as vitaminas do complexo B. Então, ela deixa isso muito mais saudável. Então, se é um paciente que está com anemia, se é uma pessoa que precisa aumentar o aporte de ferro, aumentar o aporte de vitaminas, já está a combinação perfeita. E eu, que nem eu falei, do recheio, né? O recheio que você adiciona, você está colocando a massa muito mais saudável. Então, já pensou isso? A massa de pizza perfeita para a sua saúde? Já encontrou, então vamos fazer, Oscar. Vamos lá. Boa para a saúde e saborosa, que é super importante, né? Então a gente vai colocar num bowl aqui o brócolis, tá? Mesmo processo da couve-flor, você cozinha na água até ele dar uma amolecida, passa no processador, depois de passar no processador, enxuga no pano para dar uma secada no brócolis e a gente chega nessa versão aqui do brócolis triturado. Não faz diferença se eu, por exemplo, encontrar um brócolis congelado ou in natura e depois ele precisa só estar bem cozido, é isso? Ou faz diferença na questão nutricional? Então, na parte nutricional, sim. Ela perde um pouco das vitaminas e minerais, mas não a fibra. Então, a fibra eu tenho ali. A questão também da textura, no congelamento eu tenho mais água. Né? A não ser se esse brócolis ele passa por um processo de ultracongelamento, mas mesmo assim ainda ele tem um pouquinho de água ali. E aí tem a textura, a estratégia que usa, né, com o pano, mas também tem aquela panela furada, que é um tecidinho que a gente usa próprio para poder torcer, então, para garantir que, né, que vai sair água ali e a massa não vai comprometer na textura. Porque exatamente para chegar no ponto de massa a gente precisa tirar bastante água, né? Precisa deixar bem sequinha, porque senão a gente Então, corre risco da massa quebrar, não chegar numa consistência legal, então isso é um fator importante. Então, ó, ponto de atenção, é melhor escolher o brócolis, então, in natura. In natura. Eu brinco, né, com os meus pacientes, eu falo o seguinte, quem congela sempre tem. Então é melhor congelado do que não ter e ser algo que não seja saudável. O bom então, inimigo do ótimo, né? exatamente. Perfeito, vamos lá, Oscar, mão na Vamos lá. massa. A gente tem aqui a brócolis, vamos adicionar o parmesão ralado bem fino. Vamos adicionar de novo a nossa farinha proteica e aqui, mais uma vez, é opcional, se você não quiser usar farinha proteica ou nenhuma farinha, dependendo da dieta que você está. Se não usar nenhuma farinha, chega no mesmo ponto? Chega no mesmo ponto, a consistência da massa fica um pouco diferente, mas também funciona, também fica legal. Legal. Tá? Agora vamos trazer aqui o ovo. Um pouquinho de sal. E aqui também, se quiser colocar aqui algum tempero adicional, que você acha que combina com brócolis e tal, também pode adicionar. O que você colocaria? Então, eu gosto muito do tomilho.
nessas uma preparações. Ele não deixa um sabor tão forte, mas ele deixa um pouco mais suave. Então eu acho que ele combina, mesmo nas harmonizações com outras ervas aromáticas, o tomilho ele vai tranquilo. Maravilhoso. Vamos misturar tudo aqui no bowl. E aí é mão sem medo. Ah, é. Tem que tudo incorporar para virar mesmo a consistência de uma massa. E é interessante até ele fazendo essa massa, porque eu falo sempre para os pacientes, quando você vai misturar, fazer um bolo, uma torta, quando você passa uma água depois na vasilha vazia, quanto mais limpa ela fica só com água, mais saudável para o nosso organismo, né? E eu vi na outra massa que o bolo ficou bem limpinho. Então, assim, isso traz, né, mais saudabilidade. Se você faz um bolo e aí você coloca água, fica aquela, né, meleca. Olha Então, só que interessante. Isso é dentro do organismo. Então, assim, quanto mais saudável, né, mais limpinho fica. Agora a gente vai despejar aqui na frigideira. E aí, Frigideira mesma não, coisa. desculpa, na assadeira. Na assadeira. E aí, mesma coisa, né? Se você quisesse, podia fazer também uma limpinho. bolinha. Legal, Só mostrar passar uma água aqui. pra você ver. Fica limpinho, olha, fácil, saudável. Dava pra fazer também uma bolinha e ir abrindo ela assim também, né? Dá sim. Agora a gente vai pressionando aqui até chegar no formato do disco da massa. A cor fica mais bonita, mais chamativa, Fica bonito, né? E depois do forno, então, douradinha, vai ficar maravilhosa. Redondinha. Redondinha. E bora pro Bora forno pro também. A gente usa um forno específico que a gente tem aqui na casa, mas você pode usar um forno convencional em casa, não tem problema, funciona. Só pré-aquecer 200 graus antes. Muito bom. Seria possível fazer mini pizza e colocar na air fryer, por exemplo? É uma possibilidade, Eu recomendo pré-assar antes no forno, depois a gente pode colocar o recheio por cima e aí colocar na air fryer, funciona bem. O importante é pré-assar a massa no forno para ela chegar na consistência de massa. Muito bom. E agora, pizza de brócolis, a massa já está pronta. Massa de brócolis no ponto, chegou no ponto que a gente quer, douradinha. Vamos pro recheio. Vamos pro recheio. Por qual você quer começar? Vamos começar pela de couve-flor, que já deu uma descansada, ela dá uma secadinha, então Ela não acho tá que nem mais o tão ideal é a quente. gente começar por ela. Tá? A gente vai começar aqui com o molho de tomate. O molho de tomate a gente faz aqui batendo tomate pelado italiano com um pouquinho de azeite e um pouco de sal. Tá? Bate numa velocidade lenta para ele não ficar tão líquido, ter uma consistência um pouco mais desse jeito aqui. Tá? Eu gosto de usar uma concha e meia dessa aqui. Como a gente falou, né? Se colocar muito molho aqui, tendo feito uma massa mais fininha, tem risco dela não sustentar o recheio. Então, se a gente fez a massa fina, não vamos exagerar no molho. Agora a gente vai usar aqui queijo mussarela, 90 gramas de queijo mussarela ralado. É legal também, porque aprendendo a fazer essa base, a gente consegue, de repente, até adequar a dieta, né? Ele falou agora 90 gramas, me remeteu que, de repente você precisa de a sua quantidade certa de proteína, você vai encaixando ali nessa massa tudo aquilo que você precisa na sua dieta. Não, é até mesmo como estratégia, né? Você usou a farinha que tem mais proteínas, tem o ovo, você coloca um queijo. Por que não, né? Utilizar e de repente num pós-treino. Treina pra isso, É gente. verdade. Imagina, delícia, um pós-treino de pizza. Nada mal. Usar a estratégia. Tem a opção de mussarela sem lactose também, se tiver uma dieta com exceção de lactose. Então, enfim, a gente pode ir adaptando a receita. Agora a gente vem aqui com abobrinha grelhada. Que beleza, hein? Tá? A gente tempera ela aqui com salsa e tomilho bem fininha, importante, para ficar com uma consistência mais gostosa quando a gente morder a pizza. Mais fibra também, mais saudável, menos pico glicêmico. Tudo contribuindo, ó. A cada passo dessa pizza eu vou me apaixonando mais. Agora a gente vai trazer figo, que é surpreendente, vai trazer um sabor diferente aqui, que vai ficar gostoso no todo. Agora, para finalizar aqui, a gente vem com queijo brie, cortado bem fininho aqui em tiras. A gente espalha ele pela pizza. E bora voltar pro forno. E aqui volta pro forno. Temperatura também de 200 graus, então a gente pode usar o mesmo forno que a gente já pré-aqueceu a 200 graus. E vamos voltar com o recheio para dourar. E
agora então vamos rechear a pizza com a massa de brócolis. Massa de brócolis. Vamos trazer um recheio novo aqui que a gente acabou de lançar na casa, com o mesmo molho de tomate. Vamos espalhando pela massa da pizza. Você vê que a cor aqui da massa de brócolis fica mais característica, né? Eu pessoalmente acho bem bonita. Ela fica crocante? Fica crocante, principalmente a bordinha fica bem crocante. Tô tão curiosa. Você gostou? Passamos o molho de tomate. Agora eu vou trazer aqui um queijo talédio, que é um queijo de uma queijaria mineira, tá? É um queijo que, enfim, fica muito gostoso quando a gente combina com o cogumelo. Mas se você quiser trocar o talédio aqui na combinação com o cogumelo por uma mussarela ou por um queijo de cabra, também funciona bem. Não conheço esse queijo. Posso provar? Claro. Quer? Aquela também quero. Saboroso, né? Nossa, Perfeito. perfeito. Vamos espalhar ele aqui pela massa da pizza. Ele tem um gosto intenso Ele é e mais leve ao mesmo tempo. É. Uma textura leve com um sabor intenso. Não, É, eu esse tô queijo é uma até delícia. pensando, porque assim, o brócolis ele tem um sabor característico. E esse queijo ele é mais encorpado. Então assim, vai fazer uma combinar. vai ser uma combinação boa. E o cogumelo mais neutro. Bem espalhadinho para que fique uniforme. Agora a gente vem com cogumelo, a gente usa aqui shiitake e shimeji refogados. Refogados com algum tipo de tempero específico, aí tempero ao gosto. É, tempero ao gosto, a gente faz com azeite e alho, então fica no gosto de cada um. Bora pro forno a nossa pizza de Bora. brócolis também. Bom, agora chegou a parte mais difícil dessa matéria, pessoal, porque infelizmente a gente vai ter que provar. Então, vamos. Bora lá. E agora sim, tudo pronto, sentados à mesa, você pode servir a gente. Vamos à hora da verdade. Tudo certo, então Boa vamos notícia. à hora da verdade. Bom Muito apetite. obrigada. Bom demais. Parabéns. Salzinho na medida certa e sim, é uma pizza saudável. Não, e o sabor não tá acentuado do couve-flor. A harmonização com o recheio tá perfeita. É neutro, né? Por isso que a gente gosta do couve-flor, porque você acaba tendo muito mais destaque pelos recheios do que pela massa em si. A massa fica leve, gostosa e a estrela é de fato o recheio. Agora, vamos provar o outro sabor. Vamos lá. Agora sim, vamos provar a massa com brócolis. Essa massa é muito saborosa. Muito saborosa, muito gostosa. Eu tenho a sensação de que a massa com couve-flor me lembra mais a pizza tradicional, Exatamente. né? Agora, essa com brócolis é muito saborosa. Saboroso. Sente o saborzinho do brócolis no fundo, né? Ela traz um sabor diferente. Parabéns. Muito obrigado. Arrasou. Feliz que vocês gostaram. Não, E uma é delícia. isso, né? Agora sim podemos introduzir a pizza na nossa dieta. Quem falou, né, que não dá pra ter um estilo de vida saudável comendo pizza? Dá sim.
impossível parar de comer. A gente vai seguir comendo por aqui. Vamos terminar as nossas pizzas, certo, Edivânia? Com certeza. Aqui, olha, com as nossas pizzas favoritas. Agora, Oscar, eu tô muito curiosa para provar o resto do cardápio. Parabéns, eu adorei conhecer você e adorei conhecer o seu espaço. Muito obrigado, foi um prazer receber vocês, espero que tenham gostado, fico feliz que tenha sido legal. Espero que quem faça em casa goste também. Muito obrigado, foi um prazer receber vocês. Edivânia, e aí, gostou? Eu adorei. E é muito importante, né? Trazer um pouquinho da nutrição, mudar um pouco do estilo de vida, sem restringir na alimentação. Então, muito obrigada aí. Exatamente, foi uma delícia ter você com a gente também. Volte sempre. E você aí de casa, eu tenho certeza que vocês curtiram muito, né? Agora, se você for criar a sua pizza saudável, conta pra gente qual sabor que você vai escolher. Comenta nas nossas redes sociais. Um beijo, até a próxima. Bora continuar comendo. E aí? Todo mundo ficou com água na boca? Gente, que delícia, que experiência, que legal saber que a gente tem essa possibilidade, né? É uma inclusão dentro da alimentação para quem não pode comer alguns nutrientes, enfim, glúten principalmente nessa questão, porque tem muita gente celíaca, a gente até estava comentando, mas o mais legal é que eles conseguiram ser gastronômicos. Vocês viram? Figo com brie, com um queijo novo que eu também não conhecia, mineiro. Ô, delícia! Fê, você comeu, hein, minha amiga? Que gostoso. Edivânia também. Deixa eu mandar um beijo. Fernanda Pelar, um beijo, nossa repórter. E Edivânia Soares é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica esportiva e vigilância sanitária. Está sempre ao vivo aqui junto com a gente. Eu vou deixar o contato dela, é o @NutriEdivâniaSoares, tá? Para quem quiser ir lá nas redes sociais. Quero agradecer o Oscar Leite por ter nos recebido com tantas pizzas. O Rô disse que foi uma tarde maravilhosa. Nosso produtor, eu adorei a matéria. Obrigada, viu, Oscar? Agora eu sei que tá todo mundo esperando o arroba, que eu já vi lá nas redes sociais. Um monte de gente perguntando. Então vamos lá. É o @ItzaBR. @ItzaBR. Lá nas redes sociais vocês acompanham aí o endereço, enfim, e essas delícias. Obrigada, mas na próxima eu tô esperando minha pizza.